eu sou o Thiago Coatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio dessa semana traz a terceira e última parte da nossa série sobre Lélia Gonzalez, que foi uma das grandes intérpretes do Brasil e das pioneiras do pensamento feminista negro em nosso país. Nesse episódio, Flávia e Alex nos contaram sobre as dinâmicas de apagamento e do recente resgate do trabalho de Lélia Gonzalez, sobre como o trabalho da feminista negra influencia seus próprios trabalhos e, por último, responderam algumas perguntas da plateia que assistiu à gravação. Com isso, encerramos essa série na esperança de ter ajudado a levar o nome e a riqueza do trabalho de Lélia Gonzalez para uma nova geração de pessoas na academia e nos movimentos sociais. Como vocês já devem saber, o formato dessa série é um pouco diferente dos nossos episódios convencionais. E foi uma conversa entre 4 pessoas. Gleice Silva e eu entrevistamos o antropólogo e geógrafo Alex Hatz e a socióloga Flávia Rios. Além de especialistas na obra de Lélia, Alex e Flávia foram responsáveis pela escrita de sua biografia, que esse ano completa 10 anos de publicação. A conversa foi originalmente transmitida ao vivo pelo YouTube, no ciclo de debates Gênero e Desigualdades, e agora se torna essa série de episódios. Essa série é fruto da nossa parceria com o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, e o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, da USP. Agradeço imensamente a Regina Facchini e a Carol Parreiras pela organização e produção desse debate. Fique agora com a nossa conversa! Agora sobre algo que a Alex comentou com a gente na organização da nossa live de hoje, que é sobre a visita de Angela Davis, que veio para o Brasil no ano passado, veio para participar de um seminário, fazer uma série de palestras, divulgar seus livros, e em meio a tantas entrevistas, eu até recortei um trecho de uma fala dela, onde ela diz: "Eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês podem aprender comigo." E aí, partindo dessa reflexão da Angela Davis, eu fico pensando como vocês interpretam essa reflexão e se vocês consideram que há um apagamento, uma invisibilidade da obra, do pensamento teórico de Lélia Gonzalez na academia. Essa também é uma questão que está perpassando questões do público aqui, né? Pessoas dizendo, a gente não lê na graduação, a gente sente falta de Lélia Gonzalez nas leituras. E como que vocês interpretam isso? Sim, teve um apagamento, mas tem que dizer como, porque também falar de maneira generalista sobre apagamentos, são apagamentos e apagamentos. Primeiro, a Lélia Gonzalez foi uma autora muito lida no seu momento. Né? Ela ativistas, intelectuais que estavam envolvidos com o Brasil, interessados na questão racial. Ela foi uma importante interlocutora das pessoas que vinham estudar no Brasil sobre as relações raciais brasileiras, história brasileira, enfim. Ela era uma figura, ela é super citada, foi entrevistada, os textos dela, uma geração que circulava, vinha aqui estudar, né? Aquela relação entre os anos 70 e 80 e também no início dos anos 90. Então, ela tem, tanto é que alguns estudantes americanos, né, a Keisha Khan, eu me lembro que recentemente na LAS, ela disse, eu li a Lélia Gonzalez nos meus estudos, enfim, ela não é uma autora tão lida nos Estados Unidos, infelizmente, mas eu tive a oportunidade de ler porque ela estava numa coletânea clássica de 1985, e estavam os grandes intelectuais brasileiros discutindo raça e classe e poder no Brasil. Então, era uma coletânea importante, ela estava ali, naquele texto. E, como eu tinha dito antes, ela circulou na LASA, nos principais congressos acadêmicos brasileiros e internacionais. Então, é muito difícil uma pessoa que circulasse ali fosse completamente visibilizada no seu momento. Então, ela foi lida no seu momento por autoras brancas, ela tinha um envolvimento forte com o feminismo, autoras negras, as intelectuais negras, quando fazem as suas
análise das suas influências, Sueli Carneiro, Luísa Barros, que tem um dos textos mais belos sobre Lélia Gonzalez, chamado Lembrando Lélia Gonzalez. É uma preciosidade, uma joia, né, que ela vai mostrando uma professora, uma intelectual e uma referência ao mesmo tempo. Então, ela foi lida no seu momento. A minha leitura é que os estudos de gênero, eles foram se institucionalizando. Quer dizer, enquanto a Lélia estava naquele bojo das discussões, as professoras estavam ali discutindo, pensando na democracia, pensando no Brasil, pensando na imprensa alternativa, etc., ela ainda tinha uma circulação e ela era lida ali. Mas como ela morre relativamente jovem, ela era muito jovem quando morreu, e ela não viu a institucionalização dos estudos de gênero, ela não estava, por exemplo, num lugar acadêmico e seguiu os anos 90 ali, produzindo, orientando. Ela também não concluiu o doutorado, que é também uma das dificuldades para seguir na reprodução das ideias, em termos de orientação, mas, sobretudo, porque ela não, eu chamo a atenção, pelo fato dela não ter estado, né, nesse processo de institucionalização dos estudos de gênero. Aí sim, aí Lélia foi legada ao ativismo, né, os ativistas continuaram lendo, comentando, rememorando a trajetória dela. As feministas negras não deixaram o pensamento da Lélia morrer, nunca. Elas mantiveram uma reflexão. Aí teve uma leva do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, de mulheres que começaram a se interessar pela trajetória dela por conta do ativismo mesmo, e foram investigar, foram resgatar o pensamento dela, os textos. Teve uma dificuldade que o trabalho dela, a produção dela, não está numa biblioteca pública, como a Beatriz Nascimento, tem um acervo público, tem ali a produção dela. Ao contrário, ela tem um acervo privado de difícil acesso, que também dificultou, principalmente para as pesquisadoras, né? Então, mas é nessa leva dos inícios dos 2000 que temos uma investigação acerca do pensamento dela. Uma das primeiras dos trabalhos da Raquel Barreto, muito interessante, inclusive compara já ali nos idos de 2005, se eu não me engano, a própria trajetória da Angela Davis com a da Lélia Gonzalez, porque assim, era óbvio que elas tinham muitas similitudes, porque era a influência do marxismo, do ativismo político, do feminismo negro, né? Então era óbvio, né? Pensar mulher, raça e classe, né? Então ela foi mostrando os elementos em comum, né? Ali, então tem mais de 15 anos que isso já foi publicado, né? Então é interessante que a nossa Ângela fale, nossa, mas por que vocês fazem isso? É curioso, e eu vou também deixar o Alex falar, coitado, é que a Lélia é de uma geração anti-imperialista. A gente não conhece muito bem esse anti-imperialismo. As nossas gerações, eu acho que não conhecem muito bem. Em outros países latino-americanos, isso é muito forte. Mas eu vejo que as gerações mais recentes, elas são menos anti-imperialistas. A Lélia é de uma geração em que o anti-imperialismo era forte. E eu até acho que a elaboração dessas categorias, feminismo latino-americano, América Latina, tudo isso tem muito a ver com o anti-imperialismo, que era um elemento estruturante no pensamento dela. Então, ela, vamos dizer assim, ela lia as autoras norte-americanas, ela estava refletindo sobre a experiência dos negros norte-americanos também, quando ela estava pensando na questão colonial, mas ela tinha muito entendimento de que esse continente, essa região, que é América Latina e Caribe, vivia uma experiência em todo o imperialismo norte-americano, de ideias, de cultura, de produtos, do capitalismo e tudo mais. Então, ela tinha um entendimento complexo disso, que eu acho que as nossas gerações perderam um pouco. E pensando na economia da lógica editorial contemporânea, o que publica, é muito curioso que as autoras, tanto africanas quanto as autoras negras norte-americanas, cheguem antes nesse boom editorial para pensar a questão racial contemporânea, e as autoras negras vão chegar agora, sei lá, 10 anos depois. É até triste você imaginar, e faz parte do nosso complexo de vira-latas, que é interessante que a Lélia não tinha. Se tinha uma coisa que a Lélia não tinha, era complexo de vira-latas. E é uma das principais categorias que ela fala, a abnegação, e todas as reflexões que ela vai dizer da neurose cultural brasileira, tudo isso é, na verdade, um grande chega para lá nesse complexo de vira-latas, essa importação que às vezes a gente faz, a crítica, né, sem considerar, e às vezes sem saber o que é nosso, né? É um ponto que me toca muito, porque como nós, né, adentramos no pensamento dessas autoras e autores, e, né, em conjunto, individualmente,
nós, né, nos anos 2000, nos perguntávamos, não é nem porque não eram lidos ou lidas, perguntávamos cadê os textos? A gente precisava reunir. Tinha muita evocação. Eu cheguei a comentar uma vez com o Sueli Carneiro, eu vi Abdias do Nascimento somente 2 vezes, e as falas de Abdias terminavam assim: Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Eu falei, cadê os textos? Eu tinha 2 ou 3 textos de cada uma. Ainda bem que hoje a circulação é muito maior por várias iniciativas e tal. Hoje, por exemplo, eu faço parte de uma articulação de antropólogos negras e negros, com 240 pessoas. A gente começou na RBA, né, em antropologia, a última, 2 anos atrás, com 40 pessoas. E aí a gente foi se apercebendo de que nós poderíamos ser muito mais, isso porque a gente não faz campanha de filiação. E aí o que a gente percebeu do ano passado para cá? Que vários de nós estamos ministrando disciplinas com o pensamento dessas autoras. O Michel Basque, a Cláudia Rodrigues lá na Rio Grande do Norte, o Michel na USP, também no Espírito Santo, Vitória, a Maria Elvira no Museu Nacional, a Silvana Nascimento ministrando disciplina na USP, o Feminismo Negro. Então, não tem mais jeito. Mas o que houve? E eu estou tentando pensar em mecanismos. Um é esse: quando os grupos feministas que pesquisam gênero, que tem a mudança da categoria sexo para gênero, sem deixar sexo, né, para trás, adentram a universidade, constituem núcleos, algo mais ou menos paralelo quando pesquisadores negros e negros entram e constituem NEABs, núcleos de estudos afro-brasileiros, acontece uma geopolítica racial e de gênero do conhecimento. Os núcleos de mulheres são núcleos de mulheres brancas, desde o NEM na Bahia até o de Santa Catarina, incluindo Pagu, todos. São grupos de mulheres brancas. Não tem mulheres negras na construção desses núcleos. E os núcleos negros são núcleos de homens e mulheres, mas não necessariamente de mulheres que trabalham com gênero. Mulheres que trabalham com educação, como Petronilha, como outras, mas não vão pesquisar gênero, muito menos sexualidade, entendeu? Essa é uma geografia que nós temos até hoje, que é uma geografia que me incomoda, né? Eu trabalho nas 2 áreas, né? Jogo nesses 2 times aí, né? Relações de gênero, sexualidade e étnico-raciais, não sei para que isso, para me fundir a cuca, como diria Lélia, tá? Você vai que pesar tudo isso, né? E isso ficou um pouco, digo enrijecido, mas assim, os grupos estão se constituindo, vão tendo suas políticas, suas publicações. Então, a política de citações vai acontecendo de uma forma que essas autoras, né, Lélia inclusa, porque eu acho que não acontece só com Lélia, mas aí quando o Sueli Carneiro, na tese, a construção do ser, como não sei, agora eu esqueci o restinho, ela vai dizer que existe um epistemicídio negro na universidade. Então, não se reconhece o saber militante. Militante é uma coisa que a gente... Isso aconteceu com as feministas também. Isso aconteceu com operários. Mas eu, por exemplo, estou na área de geografia e ninguém tem nenhum problema de orientar um militante de um movimento sem terra. Nenhum. Ao contrário. É orgulho que a gente oriente um militante de um movimento sem terra. E isso tem um bom tempo já na geografia. Mas 20 anos atrás, orientar um militante negro, né, militante, como diria o colega nosso, é impertinente. Pessoas que já chegam incomodando, já chegam jogando a lente para lá, para cá, na relação orientador-orientando, como uma amiga de Beatriz fez com João Batista, a Marlene Cunha. Ela começa a dissertação dizendo assim: meu orientador branco, eu, pesquisadora negra, em 86, ou seja, isso não se fazia. Porque essas pessoas já vinham com esse cabedal dos anos 70, elas queriam ser negras acadêmicas, elas queriam ser acadêmicas militantes, isso não era algo cindido para elas. Como não é hoje para a maioria de pessoas que se encontram com Lélia, com esses textos, e, poxa, eu tenho alguém que me espelhar porque ela era isso, ela está falando para dentro da academia, está falando para fora, falando com ousadia. Precisa saber também que tem os recursos, precisa saber também que tem outros jogos, né? E então tem esses mecanismos. Por exemplo, se eu estou discutindo a questão negra nos anos 70 e tal, aí cita, por exemplo, os incontornáveis, um Abdias do Nascimento e um Clóvis Moura, mas as mulheres não foram tidas como incontornáveis. Mulheres negras não tinham livros autorais até 83. Eliette Safiotti já tinha, entendeu? Rosemary Muraro já tinha. Não estou comparando as trajetórias, nem justapondo, acho que nem é o caso de justapondo. É dizer o seguinte, que é um outro tipo de, como a Flávia bem no comecinho disse, né? Para chegar onde chegar é tantos ardis e tantos degraus que, imagina, se preocupar em publicar um livro. E também porque não tinha certas estruturas. Então, assim, só 4 mulheres publicaram livros autorais em 80. A Neuza Santos Souza, do Renascer Negro, a Sueli Carneiro em conjunto, uma mulher negra, um livro fundamental, inclusive parte dele foi reeditado. A Lélia Lugar de Negro, com Rosenberg, e a Beatriz Nascimento, com a Helena Teodoro e Jorge Siqueira, um pequeno livro chamado Sobre Cultura Negra, Enciclopédia Cultural Negra no Brasil, que era um projeto maior. Ou seja, mas ao mesmo tempo, eu tenho visto isso hoje, no trabalho que estou fazendo, autoras negras como Alice Walker, Audre Lorde, menos Angela Davis, elas também não tinham livros autorais, elas tinham livros de poesia, por exemplo, as duas. Entendeu? Então, nos anos 70, nem Audre Lorde, nem Alice Walker tinham livros autorais. Elas vão ter em 84.
vão ter mais para frente, né? Ou seja, também não é assim que chega e se torna uma autora, um livro, né? Os textos circulavam. Então, por exemplo, nesse encontro Raça e Classe, já a Flávia falou, né? O Pierre Michel Fontaine, ele diz assim: havia 3 núcleos que discutiam a questão racial no Brasil. O núcleo da Ampox, temas e problemas da população negra, o núcleo do Lacan e do Mendes e o grupo da Rebouça. E ele disse: o da Ampox, o João Batista e Lélia à frente. No dia que eu li isso, eu falei assim: cadê esse nome? Cadê esse nome? Porque Lélia não aparece nos nomes da Ampox. O trabalho de Lélia não está no site da Ampox. Eu quero reparações. Eu quero que Lélia seja lida nos cursos de ciências sociais. Mas não é obrigação. Não é obrigação. É porque, por tudo que a gente já disse, por que não ler? Por que não ler? Não é obrigação, tá que leia. Não. A obrigação é por quem se sente vinculado. Mas é importante. Agora, se a gente não fizer deslocamentos, por exemplo, assim, todos os indígenas são lidos em etnologia indígena, olha, os índios estão produzindo horrores. Julie Dorrico fez uma tese sobre o livro A Queda do Céu, do Davi Yanomami e do Bruce Albert. Está entendendo o que é isso? Um autor indígena fazer uma tese sobre um autor indígena? Então tem gente que não está nem pensando em incluir na etnologia indígena autores indígenas e o pessoal já está fazendo outra coisa. Aí a gente vai ficar só nessas disciplinas especiais, discutindo epistemologias negras, indígenas, massa, relações raciais, massa, mas e nas outras disciplinas? Então tem questões da teoria, que esses, a reflexividade, posicionalidade, que essas autoras lançaram também. Então eu acho que tem que haver deslocamentos. Precisa de coragem de vários lados. Iniciativas como essa são fundamentais para que aconteça, né, dentro dos cursos de ciências sociais, pensando mais no caso da Lélia, antropologia e sociologia, mas ela também teria entrado para a ciência política, e como um espírito do tempo, entendeu? Que esse espírito do tempo para algumas pessoas é isso, sim, eu quero ler autoras negras, aí a pessoa vai em vereda, ela constrói a linhagem. De outros não vai ser isso. Aí vai dizer assim, tinha essa autora, entendeu? Seja com um texto só, um livro, 10, ela era fundamental. Ela questionou isto, aquilo, mas é importante que ela seja lida, sabe? Como fez a Lasa também, assim, tal. Acho que não vai ser um episódio, acho que é uma inflexão que aconteceu na Lasa, porque é possível, olhando a obra, só os textos, como a gente trabalhou em cima, perceber essas conexões todas, por mais que seja isso que a Flávia falou, né? Uma pessoa difícil de ter uma linha, né? A insurgência é tanta que, eu não sei, esse texto é isso, esse texto é aquilo. Eu penso que tem linhas. Quais são as linhas? Raça, gênero e classe. E isso está em muitos textos. Dos textos da militância quanto dos textos acadêmicos. Eu ainda acrescento timidamente o espaço público, privado, a mucama, a doméstica, a mulata. E racismo, sexismo e a exploração capitalista, que ela não usa esse nome, mas é essa... Bell Hooks chama isso de sistemas interligados de opressão. Em vários textos da Bell Hooks, que só agora estão sendo traduzidos. Então, assim, elas de lá, dos Estados Unidos, e as de cá estavam dizendo quase as mesmas coisas à mesma época. É isso que a Angela Davis fala. Não é a Angela Davis que conheceu Lélia, uma reverência de uma para outra, não, que elas se encontram, né? Então é muito bonito a cena do encontro. Mas é porque, de fato, pelo que pouco que eu leio, não leio muitas, porque não tenho, sei lá, não tenho condições, mas assim, também eu escolho, né? Tem um repertório de autoras e tal. Mas antes de ter interseccionalidade, elas já falavam de raça, sexo e classe. Esse é o livro da Angela Davis, né? Women, Race and Class. A outra é Racismo, Sexismo na Cultura Brasileira. Mas está discutindo a formação social do país. Então, eu penso que tem uma linha, sabe? Que a gente chamou de perspectiva interseccional, né? Então, é por isso que é justificável que haja deslocamentos na grade dos cursos, nos eventos, semanas do pensamento de Lélia Gonzalez. Eu sonho com isso. Como está correndo agora com o Fanon, essas entradas, né? A gente tem essas entradas, são legais, tem algo de mercadológico, não sou tão contra isso, porque eu prefiro que os livros circulem do que não circulem, mas que a gente tenha mais fluência, sabe? Não sejam episódios, Lélia não seja uma ilustre desconhecida e agora um ilustre redescoberto. Eu não quero que daqui a um ano não falar mais. Quero falar. Fazer assim, não, peraí, daquele trechinho como a Gleice, né, falou, poxa, consciência e memória, poxa, aí a Gleice colocou uma questão para nós, né? O Nzinga, como o Thiago colocou, né? E a Flávia já tinha falado do trabalho da Viviane. Então, assim, essa fluência que eu quero, entendeu? É que houve interrupção, eu quero agora a fluência. Alex, deixa eu puxar um gancho nisso que você está falando pra gente, que a gente estava conversando aqui um pouco sobre esse apagamento da Lélia, mas vocês mesmos já começam a mencionar pra gente um resgate, né? Eu não sei se se poderia dizer que é um resgate ou talvez um boom, né, nesses últimos anos, de interesse no trabalho da Lélia, tanto na academia, quanto também, de novo, nos movimentos sociais, apesar que os movimentos sociais
sempre tiveram mais interessados no trabalho dela. E tem várias pessoas aqui também no próprio chat já querendo dialogar um pouco sobre isso, para entender, assim, como é que a gente chegou a esse resgate, a esse reflorescimento do trabalho da Lélia, que a gente está vendo hoje. Quais seriam essas linhas de força que ajudaram a hoje a gente estar vendo esse trabalho dela sendo rediscutido pelos estudantes nas salas de aula, tendo essa demanda, né, assim, coletivos estudantis a gente vê demandando os professores a falar um pouco, e também de tentar entender um pouco como ela está sendo resgatada. Porque eu tenho a impressão que tem várias linhas de leituras distintas possíveis sobre o trabalho dela ocorrendo nesse momento. Algumas linhas mais puxadas aí para um viés decolonial, outros por um viés mais, talvez, panafricanista, várias leituras possíveis do trabalho dela, que também diz dessa riqueza do trabalho dela, né? E diz da riqueza da trajetória dela e das várias reconstruções que ela foi fazendo do seu pensamento ao longo do tempo também. Eu vou falar só um pouquinho, né, porque Flávia tem muito a dizer. Como o Flávio disse em algum momento, a militância negra, que é uma militância negra acadêmica, não quer dizer que ela esteja o tempo todo na academia, quer dizer que ela passe pela academia, ela se forma, né, mas pode estar nas instituições estatais e tal, não deixa a chama cair. Né? Então, Luísa Barros vai lá e escreve lembrando Lélia Gonzalez. Luísa Barros vai lá em 2004 para a Semana Lélia Gonzalez. Então, são essas mulheres negras, por exemplo, que não deixaram a chama cair, assim, né? Nem de Beatriz, nem de Lélia, porque elas morrem muito perto. É um sentimento de perda muito grande do movimento, morrem 6 meses uma da outra. E às vésperas de 95, do ano dos 300 anos de Zumbi, um ano que aconteceu muita coisa no Brasil, uma marcha em Brasília de 30 mil pessoas do movimento negro e aliados, Encontro Nacional de Quilombolas, e algumas coisas elas não participaram. Por exemplo, o primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras eram para estar, elas não estavam, porque estavam com problemas outros, né? Ela era de saúde, com certeza. E aí, assim, então, primeiro essa militância negra acadêmica, né? Que não deixa perder, assim, tal, troca os textos e passa aqui, passa acolá, não tinha PDF assim circulando e tal, né? Por isso que quando me pergunta se cadê os textos, era um negócio muito interessante. Eu tinha que pegar o jornal da MNU na casa de um colega, o professor Nelson Inocêncio, da UNB em Brasília, para ele, né, fazer uma cópia, não sei o que, me passar. Depois é que veio a história do escanear e PDF. E eu penso que com esse fluxo dos textos, eu sempre me pergunto isso, assim, para onde vão os nossos textos, né? Porque pessoas que escreviam para militância, para academia, para muitos psicanálise, eram textos muito diversos. Então, reunir esses textos, por exemplo, não é fácil, né? Como diz a Flávia, né? Dar uma linha, né? De tecer, né? Eu penso que isso se avolumou, né? Não teve mais jeito, né? No início dos anos 2000. As ações afirmativas, né? As cotas raciais, são isso, entendeu? Essa entrada de gente negra que não quer desaparecer enquanto negro na universidade, né? E nós que éramos já alguns professores negros e negras à frente de NEADOS, à frente de NUCS, à frente das ações afirmativas, dizendo assim, também vamos fazer. Então, eu acho que não tem um lado só, né? Eu chamo isso desses corpos negros educados que entram e dizem, olha, queremos continuar sendo assim, mas agora acho que transpôs para outro circuito, além dessa militância negra acadêmica. Não sei se Flávio entende assim também, mas acho que não teve mais jeito. Para quem estuda gênero, não tem mais como aquela voz ficar aqui ressonando do lado e você dizer assim, como assim? Lá está a Lélia de novo incomodando, entendeu? Ela continua incomodando. Aí tem fulano de novo incomodando, o Abdias está aqui incomodando. Porque eles são isso, né? Eles plantaram cunhas, e elas, né? Porque tinham que fazer, era a construção do país, como outros tiveram que fazer com a questão agrária, outros tiveram que fazer e pagam o preço que pagam, são bolas. As interseccionalidades são terríveis nesse país. Paga-se com o preço do corpo, né, assim, tal, da saúde, né? Então, assim, eu penso que transpôs, sabe, Thiago, tem pessoas sensíveis agora, então, assim, no mundo das publicações, a Selo Negra não é uma editora negra, né? A Selo Negra é uma editora branca, assume. Então, assim, foi interessantíssimo. Não foi para uma editora negra que a gente publicou a biografia, entendeu? Essa biografia não teria a mesma circularidade se fosse uma editora negra do mesmo período. De hoje é outra história. Então, assim, aberturas que foram cavadas, que foram colocadas com muita qualidade, com muita pesquisa. Não é só uma coisa assim, eu quero Lélia. Tem uma coisa muito bonita para encerrar essa parte. Eu fui numa sala de ciências sociais, né, da UFC, da Federal do Ceará. A chamada do professor, um colega branco, mas também os alunos e alunas já tinham me chamado. Coincidiu, né, as duas coisas. E eu fiquei 3 horas e meia falando de cientistas sociais negros. 3 horas e meia, sem intervalo, sem água. Aí eles me chamaram para ir, vamos ali, professor, vamos ali. Era no CA de Ciências Sociais, que tinha um mural com 40 intelectuais negros, incluindo a foto da Flávia e a minha. A lágrima desceu. Porque não tem mais jeito, é fluxo. Não é uma birra.
não é um mero falar, é uma voz que volta, que retorna, não sei se é resgate, mas assim, que volta com sua qualidade, que tem interesses fora do país, entendeu? Então, assim, como é que você vai negar? Não há mais como. Vamos ler Lélia, vamos estudar Lélia, vamos entender o pensamento de Lélia. O Alex foi muito certeiro, muito preciso, né? Essa pergunta é muito bacana. Eu acho que esse resgate, ele não pode ser, como o Alex, né, apresentou, não pode ser explicado por um fator ou outro. Estou vendo que as pessoas têm dado muita ênfase na mudança, vamos dizer assim, quase que estrutural do sistema público, principalmente de ensino, com a chegada dos estudantes negros que foram praticamente alijados do processo de inclusão nas universidades brasileiras. Então, de fato, há pouco tempo eu falava de um legado perverso do século XX, que foi justamente o fato de ter deixado a maior parte, a esmagadora maioria, não é o caso da Lélia, mas a esmagadora maioria da intelectualidade negra à margem da academia. Bem, se Lélia não esteve à margem porque era professora, tinha o seu lugar, o fato é que ela recebeu um pouco o impacto desse século XX pelo fato de que, depois de sua morte, ela não conseguiu manter, como muitos intelectuais da sua geração, da sua envergadura, conseguiram se manter, né, a partir de grupos de estudos, de investigações, etc. Então, de fato, se a gente passou por um processo de maior presença de mulheres até a ponto da gente poder chamar de uma inversão de gênero, uma reversão, na verdade, do quadro de desigualdades, ainda que estratificadas, tem todo um debate, mas mesmo assim há que se dizer que as mulheres têm uma presença expressiva, né, no sistema do ensino superior brasileiro desde os anos 90. E a mesma coisa não aconteceu com a juventude, os jovens negros, enfim. E, de fato, os estudos sobre raça, racismo, sempre estiveram muito sob a orientação, a produção de intelectuais brancos. Então, a produção negra ela foi muito à margem da academia. Embora as pessoas se formassem na academia, né, uma boa parte, ela não conseguia se institucionalizar na academia. E isso é um fator importante, porque quando tem essa institucionalização de políticas de igualdade racial no âmbito das instituições de ensino superior, de fato, tem esse impacto que é uma demanda por parte dessa juventude periférica, moradora de favela, de morros, enfim, que quer se ver na universidade, não só a sua presença física na universidade, mas na produção de conhecimento. Então, você tem um questionamento epistemológico e tem um questionamento também de quem produz o conhecimento. Então, eu separaria essas duas dimensões. Então, no que diz respeito a quem produz o conhecimento, tem as aberturas no que dizem respeito. Esse conhecimento acadêmico, ele é o único legítimo? Fazer ciência significa anular outras formas de produção de conhecimento? Então, essa pergunta gera um conjunto de demandas. A outra pergunta, será que esse currículo não é muito branco, dominado por autores brancos, descendentes de europeus, ou que se dizem descendentes, afirmam essa descendência, etc. E aí, então, tem esse racismo na produção, aí tem uma demanda por mulheres negras, homens negros, autores negros, aí Lélia entra também nessa. E tem uma demanda, então um debate, né, epistemológico, e que eu acho que a Lélia também entra nele, porque é a crítica ao eurocentrismo. Essa é uma crítica forte que ela traz tanto ao criticar o feminismo, mas também ao criticar as ciências sociais, né? A base do pensamento das ciências sociais. Então, a Lélia era muito envolvida com a produção de intelectuais africanos, que tinham uma crítica profunda ao modo como se elaborava, né, as ciências sociais fora desse registro intelectual, ou à margem, ou tomando essa produção como objeto de investigação e não como sujeito. E esse deslocamento do lugar do sujeito, do objeto, a crítica ao objeto, esse deslocamento também é feito por ela, e muitos têm interpretado que aquela quase alegoria que parece do racismo e sexismo, né, daquele deslocamento daquela jovem que senta à mesa, não tem lugar na mesa, os caras estão falando sobre ela, mas ela fala, como eles podem falar melhor que eu sobre o que eu vivo, né?
essa alegoria construída ali daquele debate, mas ao mesmo tempo o fato de outras pessoas dizerem assim, nossa, veio uma pessoa negra aqui, acabou com o lançamento do livro, acabou com tudo. Quer dizer, esse lugar da subversão e ao mesmo tempo da acomodação nos lugares sociais, ou a reacomodação, tudo isso era um objeto da reflexão dela, ela queria entender isso, né? Está na tradição negra, não é uma inovação dela, ela não é uma autora assim, a Lélia inventou a crítica do objeto e sujeito, não, você pode encontrar isso no Guerreiro Ramos, você encontra isso no Edson Carneiro, o próprio Eduardo Oliveira, né? Tem uma tradição negra forte, que já está falando, por que o negro é um objeto, né? Por que a questão indígena é um objeto de investigação, por que a produção desses sujeitos não é uma produção legítima? Quais são os critérios para a construção da legitimidade dessa produção? E que Edson Carneiro não pode assinar o livro junto com o Costa Pinto? Por que ele tem que ser o objeto de investigação do Costa Pinto, quando, na verdade, ele dominava todos os terreiros, os candomblés, a macumba, os espaços negros do Rio de Janeiro e da Bahia? Então, tudo isso estava na cabeça dela, e essas gerações têm isso na cabeça. Esse boom também não é só de queremos autores negros. Tem autores negros que falaram coisas e autoras que têm eco, que reverberam no que a gente quer hoje, quer refletir sobre. E, por fim, eu chamaria a atenção para a influência da interseccionalidade como categoria nos estudos de gênero, que é um outro tipo de explicação, quer dizer que quando a interseccionalidade se impõe no mundo como um conceito importante para reorganizar os estudos de gênero, relações raciais e sexualidade no mundo, a Lélia também passa a ter relevância justamente porque ela, como a Alex mostrou, já trazia essa ideia interseccionada de classe, gênero e raça. Por fim, a questão da decolonialidade, né, que também é um novo giro, não tão novo, mas é um giro das ciências sociais, e você encontra, evidentemente, muitas afinidades. Então, tem essa influência do pensamento francófono, né, da negritude, que vai pensar a questão colonial, o próprio Fanon criticando o movimento de negritude, mas também na chave da crítica radical ao colonialismo. Então, tem toda uma tradição intelectual que vem também, que tem uma tradição nossa, brasileira, de pensar os autores negros, de pensar a tradição negra, de pensar o jeito próprio da construção da nossa nacionalidade, né? Então, todas essas discussões atravessam o pensamento da Lélia, ela também é tributária desse, né? Ela tem essa matriz, e aí a gente precisa levar toda essa contribuição e esse modo como ela se apropria desse debate, entra nele, se desdobra nele, formula e reformula a partir dele, e isso acaba sendo algo que deixa o pensamento dela muito atual no sentido de que as pessoas leem aquilo que ela escreveu e falam, nossa, parece que ela está falando agora, poxa, ela está fazendo crítica aos partidos, poxa, as críticas aos partidos é o que nós estamos fazendo agora, ela está defendendo a representação negra substantiva, puxa, mas é isso das eleições de 2020, ela está falando, enfim, tem um conjunto de reflexões que ela vai fazer, inclusive crítica ao feminismo, e o feminismo negro, que às vezes a gente nunca coloca, a gente fala, crítica ao feminismo, mas não, a Lélia também critica o feminismo negro. E o fato, eu acho, inclusive, dela não ser uma autora que se possa, é panafricanista, é isso, é aquilo, faz com que ela tenha uma certa elasticidade interessante, uma originalidade, uma autenticidade. A Lélia é uma autora autêntica, né? Ela tem, quando você é um pouco eclética, você também tem essa vantagem. Então, ela, nesse movimento dela, também faz uma crítica radical ao feminismo negro, que não é para se opor ao feminismo negro, para dizer assim, olha, um feminismo negro que não queira fazer uma discussão da representação política, que não dialogue com partidos, que acha que existe uma autonomia, que não possa se organizar numa base democrática, etc., tem problemas, né? Então, ela enfrenta essa questão. Ela enfrenta a questão também do lugar dos homens, do homem negro, na representação do feminismo. Então, tem todo um conjunto de reflexões, que eu acho que foi Gleice que chamou a atenção, de que ela fazia uma crítica por dentro também, né? Não sobrava ninguém. Então, mas esse não sobrar ninguém não quer dizer que a pessoa destrói e vai embora, muito ao contrário. É um pensamento construtivo, né? Que vai fazendo a crítica para que a coisa se transforme em algo melhor. Então, é um pensamento radical, um pensamento crítico. Pensamentos radicais e pensamentos críticos, eles gozam dessa característica de poder atravessar o tempo, né? E a Lélia consegue fazer isso. Alguém me fez uma pergunta aqui sobre o caráter anti-imperialista da obra de Lélia. Sim,
né? Por que ele desaparece um pouco desse momento atual? São muitas explicações, é muito difícil, né? Recentemente eu fui ao México e eu percebi o quanto que a cultura mexicana tinha os intelectuais, os jovens, os movimentos sociais, enfim, eles tinham uma marcação anti-imperialista tão forte, e foi aí que me deparei e falei, poxa, mas por que o Brasil perdeu isso? A gente tem, lógico, você vê ali de vez em quando, mas não é mais como muitos outros países latino-americanos mantêm, e como, por exemplo, o México vive, outros países que têm as fronteiras, né, que vivencia uma experiência de entrada mais massiva dos norte-americanos na cultura e na economia daqueles países. Eu acho que ela se perdeu não só porque a classe ela foi deslocada, de fato, né, o debate sobre classe teve um deslocamento, mas não é só isso, não. Eu acho que tem um impacto da cultura, do modo como se lia a produção norte-americana e a intervenção norte-americana nos países latino-americanos que mudaram. Eu acho que a própria academia, o modo como a academia norte-americana passou a lidar os fluxos de relações com a academia brasileira também é um fator interessante, como se o Estado americano tivesse deslocado das instituições universitárias, e às vezes esses fluxos de pesquisadores, idas e vindas, também ajuda, vamos dizer assim, a descaracterizar essa construção que era mais forte no Brasil daquele período, onde os intelectuais se formavam muito ou na América Latina ou na Europa. Então, também tem uma geopolítica acadêmica que muda, tem muitas coisas, né? O Brasil da ditadura militar, apoiada pela CIA, né? Com intervenção americana, tem muitas coisas contextuais, políticas, acadêmicas, de redes acadêmicas, de produção de conhecimento, que eu acho que interfere no modo como o anti-imperialismo meio que perdeu a força que eu acho que ele deveria ter e a radicalidade que ele tinha no pensamento da Lélia. Legal, Flávia. A gente já está aqui misturando um pouco perguntas também da plateia com algumas perguntas nossas. Eu queria caminhar também um pouco para tentar perguntar para vocês como que o trabalho da Lélia impactou no trabalho de vocês, porque a gente falou dessa recepção, outras pessoas lendo Lélia, mas eu queria ouvir um pouco de vocês também, né? Como é que vocês leem ela, como é que isso tem influenciado, o que tem de Lélia no que Flávia faz, né? O que tem de Lélia no que Alex faz, né? Eu acho que todo mundo aqui está querendo saber um pouco sobre isso também. Tem a música do Geraldo Vandré, Disparada, que ela diz assim, as visões clarianas, até que um dia acordei. Então, comigo foi mais ou menos assim. Eu fui muito tocado, como eu disse, né? Eu já tinha amigas feministas em Fortaleza, brancas e negras, mas a gente não discutia, não racializava essa discussão de feminismo, né? Acho que a gente nem usava a palavra gênero ainda, assim, tá no final dos anos 80. Eu tinha meus 20 e poucos anos. Mas quando eu chego em São Paulo, né, que branco é branco, preto é preto, mulata não é a tal, como diz o Caetano, tinha uma militância negra na universidade, né? Núcleo de consciência negra, o dissenso do núcleo de consciência negra, essa vontade de ter esses textos, ela foi se avolumando, né, de ter essas autoras, como eu disse, tal, né? E até constituir, como eu disse, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e os coletivos de estudantes negros que estavam se formando e tal, né? Tinha nos anos 70 e 80. E a gente foi percebendo que era isso, a gente estava se inserindo dentro de algo que já existia antes, né? Eu não vejo mais as coisas como eu, né? Depois de ter lido, eu vou sempre articular um pouco Beatriz e Lélia com todas as diferenças que elas têm, mas essa articulação, né, chama com muita interseccionalidade ou não, entre raça, gênero e classe. Com muito cuidado, porque às vezes me dá vontade de articular mais categorias, por exemplo. Calma, né? Não é assim, né? As questões do corpo, quando eu escrevo sobre corporeidade, mesmo que ela não destaque a palavra corpo em racismo e sexismo, a questão do corpo está lá, colocado da mulata, da mucama, da doméstica, e mais de um texto isso está colocado. Sentidos de quilombo, que essas autoras e autores todos traziam isso. Então, como eu escrevo, né, falo antropologuês, falo geografês, né? Então, por exemplo, às vezes vem nos meus textos de geografia, né? Eu escrevi um texto, por exemplo, sobre pensamento geográfico de Lélia e Beatriz Nascimento. Tenho certeza de que esse texto é completamente marginal, porque existe uma outra coisa que o Flávio não falou aí, que pode ocorrer isso na sociologia, mas na geografia com certeza ocorre. Certas vertentes do marxismo que não aceitam a questão da categoria raça, desde que é. Então, por exemplo, o Milton Santos nunca escreveu sobre essa questão. Então, a gente fica um grupinho, que não é só um grupinho, nós somos 200 e tantos,
nas geografias negras, e aí essas autoras eu tento trazer. Um tour de force, né? Uma virada muito grande, né? Assim, tal. Mas eu não enxergo mais o mundo assim, e quando eu percebi, a partir de uma fala de uma professora do Ohio, a professora Vesta Daniels, ela esteve em Goiânia, ela pegou o meu livro sobre Beatriz e disse assim, no outro dia, ela disse, olha, eu leio um pouco espanhol, elas estavam escrevendo as mesmas coisas que as nossas, na mesma época. Quando ela falou isso, eu disse, pá, então eu não leio mais Alice Walker, Audre Lorde, da mesma forma, nem mesmo Bell Hooks, da mesma forma, tem que fazer enormes distinções gigantescas de transposições. Eu brinco com uma pessoa assim, gente, quando a Lélia fala em cultura é uma coisa, quando o Bell Hooks fala é outra. Lá nos Estados Unidos não tem quermesse, não tem São João, né? Não tem carnaval do jeito que é o nosso. Então, quando um está falando de cultura, não é a mesma coisa que, né? A gente está falando do Bell Hooks, está falando de cinema, da música, né? Lélia está falando do carnaval. Fez coisa com o Joãozinho 30, né? Então, tem inserções desses corpos teóricos que são maravilhosos. Então, para as minhas reflexões sobre o corpo, sobre o espaço, sobre interseccionalidade, sobre militância, porque também isso da Flávia, que a Flávia falou assim, não é fácil. Eu não gosto de quando um intelectual publicamente vem questionar o movimento que estuda, sendo de dentro ou de fora. Eu não gosto. Porque isso dá errado. Isso dá errado. Não vou contar essas histórias agora, mas já teve gente aí criticando o movimento negro, já teve gente criticando o MST, não sei o que e tal. Porque é uma dinâmica. É outra dinâmica. Mas, por exemplo, ela também criticava o movimento. Entendeu? Esses dias o Kutner, né, o Filó, Filho, colocou uma cena de 83, uma marcha. Eu já tinha uma parte da cena. A marcha está toda ali, ao resto do chão, na Cinelândia, sobe para um daqueles edifícios, que não sei se é a Biblioteca Nacional. As pessoas falam lá de cima, Benedita, Abdias falam, Lélia resolve falar de baixo. O corpo teórico militante de Lélia diz assim, é aqui que eu vou ficar. E ela explica 2, 3 vezes. É aqui que estão as pessoas que eu, né, vejo que precisam ver essa conversa do racismo, da mulher negra, não sei o que. Ou seja, ela desloca o próprio corpo numa manifestação do movimento. Parece muito simples isso, mas isso está registrado numa foto. Eu gosto de mostrar as fotos de Lélia, porque tem Lélia escrevendo, Lélia com megafone, Lélia dançando, Lélia sorrindo, né, e tal, Lélia sisuda. Então, olha que coisa simples isso daí, né? Mas no meio de uma marcha do movimento, existe uma performance política, né? Eu, por exemplo, não consigo falar em carro de som. Subir no carro de som sem falar nada. Né? O movimento, nunca cresci no movimento com isso. Mas, por exemplo, né, ela vai pro chão e diz assim, é desse lugar que eu vou falar, entendeu? Elas antecipam, né, isso está colocado, né, Djamila colocou isso no livro, a ideia de lugar de fala. Né? Porque esse povo pensou isso também, a partir daqui que eu me coloco. Né? Então eu gosto disso. Mas não é fácil criticar também, não, porque às vezes eu digo assim, meu Deus, será que eu vou criticar mesmo, né? Será que vão entender, né? Porque às vezes as pessoas querem uma Lélia tão panafricanista, e eu falo assim, né? Uma Lélia tão mulherista, né? E eu digo, não tem tanta referência assim, vamos com calma e tal, mas não é consertando o movimento, é dizer que a gente pode, a partir dessas mesmas pessoas que a gente também tem essa relação de linhagem, tudo de estudo, né, tal, de pesquisa, pode também criticar o que a gente faz, porque assim, é aquela velha história, né? A gente está dentro, né? Tá falando de dentro, mas essas pessoas fizeram isso, como a Flávia disse. O Guerreiro Ramos já dizia lá atrás, nego tema e nego vida. Então, que para algumas pessoas é um tema de estudo, para nós é vida. Para nós é processo social. Então, assim, eu me emociono com a entrada de alunos indígenas. Eu me emociono com a presença dos alunos indígenas. Eu moro em frente à universidade, né? Porque eu penso no meu pai, que sonhava com isso. Então, assim, algumas pessoas acham legal isso. Eu me emociono. Aí eu penso, Lélia se emocionava também. Para mim é sempre muito difícil falar, né, em público sobre coisas que envolvem a formação, que eu gosto muito de falar dos outros e falar pouco de mim. Eu talvez destacasse assim, a questão do modo como ela pensa a democracia, e para mim a Lélia é uma figura muito interessante para pensar um período que eu me debruço, gosto de entender esse período, que é o período de transição da ditadura militar para a democracia. E o fato dela ter tido uma circulação, eu acho assim tão incrível como que alguém possa estar na formação de um partido e ali formando também os movimentos sociais de base, mas também numa reunião intelectualizada na Zona Sul carioca, no meio de exilados políticos, de figuras que têm referências muito voltadas para organizações partidárias. Eu me lembro que uma vez a Rosemarie Muraro, numa entrevista que eu fiz com ela dizia assim, a Lélia Gonzalez ainda era curiosa, ela parecia que falava várias línguas ao mesmo tempo. Eu achei que ela queria dizer que ela falava várias línguas
era exatamente isso, essa capacidade de circular em muitos mundos, criticar esses mundos, mas não romper com eles nesse momento da vida dela. Então, é a cultura popular, é a academia, quer dizer, a Lélia, por exemplo, não negava a academia. A gente não pode entender a crítica ao eurocentrismo como uma reação ao mundo acadêmico. Ao contrário, a Lélia Gonzalez valorizava as instituições acadêmicas, ela valorizava o fato de ser professora, e isso não estava em oposição à valorização do samba de raiz ou de samba de massa, né, de indústria cultural, porque era interessante, tinha que se compreender aquilo, compreender o que era novo, mas o que estava ali na tradição, que vinha se reformulando. Ela tem uma contribuição muito interessante, que eu acho, que é uma contribuição do feminismo negro, que é estudar as figuras que são, vamos dizer assim, anônimas, né? As pessoas que estão ali no mundo e construindo o mundo, que estão abrindo e fechando portas, que são invisibilizadas, mas que essas figuras, elas estão fazendo o mundo girar, né? Então, é muito interessante que ela se preocupe tanto com essas mulheres invisibilizadas, né? Que agora, recentemente, a Françoise Verger acabou de lançar um livro agora no Brasil falando sobre a questão dessas mulheres terceirizadas, dessas mulheres que têm uma vida precária no mundo. E eu falei assim, gente, mas como ecoa a Lélia Gonzalez? É como se eu estivesse lendo a Lélia. E assim, era tudo que ela pensava, né? 30 anos antes, né? Por exemplo, em racismo e sexismo, um feminismo afro-latino-americano. Para mim é tudo tão, não vou dizer velho, porque as questões que ela está trazendo são questões que envolvem também a Europa contemporânea, o islamismo e todas as questões que o feminismo eurocentrado tem que enfrentar hoje. Mas é interessante que ela tenha essa reflexão tão potente e que você possa ler autoras que estão escrevendo 30 anos, 35 anos depois, e você fala, poxa, mas aquilo dali estava ali, e essa pessoa não leu a outra, né? Não porque ela não quisesse ler, mas, enfim, estão em mundos linguísticos diferentes. Então, eu acho que tem essa contribuição do pensamento dela em mim, ou do fato de eu ter tido um contato com a obra dela, porque, para mim, as reflexões dela sobre democracia, né, sobre as instituições que operam concretamente também a democracia, sejam os partidos políticos, sejam os movimentos sociais, a representação política institucionalizada ou a popular. Então, eu acho que isso tudo me move, me comove. O fato dela também, ela pensa muito pouco a própria trajetória, né? Ela reflete sobre a trajetória, mas sempre em interlocução, alguém perguntando, entrevistando. É difícil ela escrever sobre ela mesma, assim, né? Que é uma característica do feminismo negro contemporâneo, às vezes a pessoa contar a sua própria biografia para explicitar processos maiores dos quais eles têm interesse em tratar. Mas eu acho que também a questão biográfica me interessa nela, né? Então, acho que me move, por exemplo, o fato de eu me interessar pela história das mulheres negras, de ativistas, enfim, eu acho que tem a ver com essa influência dela, no que eu escrevo, no que eu penso. Tem alguém que fez uma pergunta aqui bem conceitual, eu acho que vale a pena responder justamente por conta, para evitar confusão, né? Alex Hatz e eu escrevemos um texto em 2016, Alex, publicado acho que em 2016, num livro chamado Pensadores Negras, no qual a gente desenvolveu o argumento que é basicamente o seguinte: apesar do conceito interseccionalidade ter sido cunhado pela Kimberly Crenshaw, a ideia, o pressuposto epistemológico da interseccionalidade já estava difundido no pensamento feminista negro, não só norte-americano, mas também latino-americano, desde os anos 70. E Lélia Gonzalez pode ser identificada como uma das autoras que formulava esse pressuposto, esse fundamento interpretativo do mundo social, que levava em consideração esses eixos de dominação, né, estruturados e interconectados. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, e seria leviano se a gente tivesse feito isso, qualquer pessoa fizesse isso, que é retirar da autora a responsabilidade, a criatividade, a capacidade de ter cunhado o conceito interseccionalidade.
E isso não é só nós, outros autores têm reconhecido, e ela mesma, a Crenshaw, reconhece que apesar dela ter formulado o conceito, de fato, teve um grande desdobramento, um grande boom a partir da produção e reformulação dela, havia já antes todo um campo fértil para a construção dessa formulação. Aliás, eu até diria que a Crenshaw é uma autora que mais valorizou a ideia de gênero e raça, ao contrário dessas outras intelectuais que a gente se referiu há pouco, que traziam a questão da classe como eixo central também, né? E talvez até se parecendo mais com a Danielle Kerguá, que foi citada aqui. Então, por exemplo, a própria Eliette Safiotti tinha, por exemplo, a ideia de nó, que não é exatamente o termo intersexualidade, nem consubstancialidade, mas ela dialogava principalmente com a Kerguá, querendo já formular e já formulando um imbricamento desses sistemas de dominação complexos que organizavam a vida social, estruturavam, hierarquizavam. Então, é nesse sentido, tá, que nós usamos e nos referimos. Aproveitando esse finalzinho da fala da Flávia, é porque vocês mencionaram aqui também o debate sobre essa noção de consubstancialidade, e o próximo episódio do Larvas, que vai sair semana que vem, é justamente com a Helena Irata, que é também uma das pessoas que trouxe esse debate recente entre interseccionalidade e consubstancialidade, e a gente fez essa pergunta para ela também sobre isso. Então ela vai responder também essa perspectiva de como ela interpreta isso. Então, feito um pouquinho esse jabá também, deixa eu passar para o comentário da Gleice. Beleza. E aí, assim, queria pedir para vocês fazerem também um jabá, se vocês tiverem de alguma indicação aí, e as despedidas. Nesse fim aí eu quero agradecer, porque eu sei que agora nós já estamos na fase final. As perguntas foram ótimas, a audiência maravilhosa, com perguntas que a gente teve que se desdobrar aqui para responder, né? Um verdadeiro malabarismo, né? Mas que foi bom, foi uma experiência incrível, amei de novo. Eu sempre, Alex, a gente está sempre falando, mas falar por aqui também é uma experiência incrível. Agradeço muito, Alex, esses 10 anos, parabéns para nós, parabéns para a Lélia. Obrigada, Pagu, de verdade. Regina, maravilhosa. Gleice, muito obrigada. Thiago, fantástico. Gleice, uma super dupla. É isso aí, uma boa noite para vocês. Bom, só pegando esse último fio aí, né, da Constituinte, eu estava lembrando do trabalho da Natália Neres, né, porque a gente faz algo, mas outras pessoas vão, desenvolvem, né, fizeram isso também. Então, a Natália tem uma dissertação, um livro, A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte, que traz, né, dessas pessoas todas, e ela está bem colocada, mas tem livros da época também, assim, para compreender essa questão, né. Uma coisa que que eu acho que não escrevi, né, acho que talvez já tenha falado hoje, além dessa pessoa insurgente, né, de tudo que a gente colocou, me surpreendeu muito quando a Lélia retorna, né, do problema de saúde, da entrevista para a Menu, e ela diz assim: eu me joguei muito num projeto coletivo e eu estou juntando os meus pedaços. Quando eu li isso de Lélia Gonzalez, eu digo, não conheço nem intelectual, um homem que faça isso nunca. Nunca um homem vai dizer que isso juntou pedaço, né? Mas como é uma tradição entre mulheres e mulheres feministas falar de si, né? Ela fala para 2 homens do movimento, amigos, né? E fala para o mundo, né? Que tem que aprender a dosar isso, mas ela vai dizer onde que ela vai beber nas fontes negras, nas fontes africanas, no terreiro, em outro, né? E tal. Então, assim, é muita potência, para usar uma palavra que é muito frequente hoje, né? Mas também tudo isso tem que ser muito, muito, muito conduzido, muito tecido, né? Esses dias eu vi alguém citar um pedaço de um texto da Lélia como se fosse o texto, sabe? Eu falei, não, isso é a introdução ao texto, né? Porque é muito fácil eu, nessas buscas malucas, né, por esse marzão que é a internet, esse oceano, pegar um pedaço das coisas, né? Então, assim, esse texto se junta a qual texto, né? Por exemplo, os textos do Mulherio, eles não circulam, são 4 textos, mas assim, com charges do Enfio interessantíssimas, né? Porque eles dizem muito, aquele texto lá do Lampião, ele se liga a qual outro texto de Lélia, entendeu? Eu não estou dizendo que vai fazer editoração, que seja um trabalho difícil, né, e tal, mas que a gente pode fazer também, né? Acho que está na hora. Mas é isso, né? Como um texto se coliga a outro, porque
E como sem perder a subjetividade, sem perder essa potência que essas pessoas tinham, né? Sem julgar demais, né? Que existe um julgamento, assim, às vezes desses nossos ícones de querer uma pureza. Olha, até nos problemas que essas pessoas trazem, elas são exemplares. Então, né? E eu digo que a melhor homenagem a uma intelectual negra, né, uma artista e tal, é a volta aos textos, entendeu? É massa ficar reverenciando Lélia, né? E muitas pessoas têm muitas memórias dela. Esses dias uma pessoa escreveu, Flávia, que ela foi do Nzinga, uma senhora, entendeu? Eu vou recuperar o nome aqui, não fala minha no Facebook, sabe? Porque como hoje eu tenho amigos dessa geração, né, pessoas que conheceram Beatriz, conheceram Lélia, é uma dádiva, assim, pessoas de 80 anos, 75, né, nós conhecemos algumas, né, e tal, elas não receberam muito bem, elas não tem esse livro sem Milton Barbosa, sem Rafael Pinto, sem Rosemary Muraro, sem Ana Felipe, né? Essas pessoas fundadoras do movimento negro não receberam muito bem, assim, né? Faltou gente. Fundamental, desculpa, Alex. Schumann, né? Elizabeth Viana, que fez uma dissertação muito bonita sobre a Lélia e tal, que tem que ser lida, né? Porque é isso, o trabalho da Elizabeth tem uma construção e tal. Então, eu sou muito afeito aos textos, sabe, assim e tal, né? Mas eu também gosto de ver as imagens. Eu tive que falar para um grupo de mulheres negras em Goiânia, né, de Lélia. Só eu de ombra. O que eu fiz? 5 fotos de Lélia na passeata, Lélia candidata, tem um boneco dela, Lélia escrevendo em casa, sei lá, mas 2 situações para mostrar isso. Não queira uma Lélia só, que não existia, né? Não queira uma só, entendeu? Né? Não queira uma só, né? Porque nós não somos assim. E essas coisas, por exemplo, eu né, saí do partido de esquerda, mas aí eu saio do partido e se eu tiver que discutir certas coisas, eu vou discutir com quem? Né? Com licença, né? Pelo menos com a parte dos companheiros, né? Das companheiras, não é isso? Não é? Eu rompo com parte do movimento, mas e aí eu tenho que conversar com quem? E quem que me ensinou isso, né? Menino que foi teu mestre, que me ensinou na capoeira, entendeu? Minha mestra foi Lélia Gonzalez. É isso. Obrigado. Obrigado, Pagu. Obrigado, Gleice. Obrigado, Thiago. Não, a gente que tem a agradecer, Alex. Agradecer muito a você, a Flávia também, por essa aula. Né? Eu saio daqui outra pessoa, muito mais engrandecido por ter aprendido sobre o trabalho da Lélia com essa profundidade que vocês... Aliás, eu já aprendia com vocês antes dessa live, né? Eu leio Lélia muito a partir do trabalho de vocês e da Raquel Barreto também, eu acho que eu tenho que reconhecer ela também, né? Apesar de saber que tem outras pessoas, mas é por ali que eu leio, né? Óbvio. Mas hoje é outra coisa. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigado também, Pagu, por essa parceria, né, e Numas também por essa parceria. Agradecer também a Carol, que está aqui atrás, né, vocês nunca veem ela, mas ela está em todos, fazendo o possível que esse evento aqui ocorra. Né, se não caiu, se não teve problema, se existia um link, foi a Carol que fez todo esse trabalho para a gente. Né, obrigado, Carol, também. E o que eu tenho a falar aqui no final é só isso. Muito obrigado. Gente, foi um prazer, uma honra imensa poder participar, mediar isso que foi essa conversa que foi uma aula para a gente. E, assim, acompanho também vocês como autores e tenho, assim, uma admiração extrema pelas trajetórias, pouco que eu fui acompanhando, né? E fico muito orgulhosa, assim, de poder participar, né? Ter esse privilégio de participar com vocês. Como jabá, eu queria também mencionar um livro de coletânea de textos, entrevistas e depoimentos da Lélia, que saiu em 2018, sob o nome Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, né, que foi publicado pela editora União dos Coletivos Panafricanistas. Eu vou deixar o contato deles na nossa postagem, porque eles não vendem nas livrarias, né? Então, assim, é só por telefone e e-mail e é super importante. E também tem o da Beatriz Nascimento, então, assim, eles têm obras, assim, incríveis. E para entrar em contato, também queria divulgar que no dia 17 de julho, agora, a gente vai ter como tema de aula aberta Resistências Negras e Música no Brasil e Angola, com Kelly Adriano de Oliveira, Daniela Vieira e Jaqueline Lima Santos, tá? Então, fiquem ligados. E é isso, gostaria de agradecer imensamente e agradecer muito a Regina por ter me convidado a fazer essa mediação.
E é isso, gente. Muito feliz, muito obrigada a todos. Thiago, pela mediação também. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio!